Estamos aqui fazendo os testes. Vamos ver se conseguimos jogar no ar. E aqui, estou tentando me localizar aqui. A tela se ainda não está saindo, só um momento. Deixa eu verificar aqui essa entrada aqui. Agora sim. Então, bom dia. Vocês nos acompanham aí pelo Facebook da Prelazia do Marajó. Amanhã nós celebramos o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, quarto domingo da Páscoa, o chamado Domingo do Bom Pastor, e desde 1964. Então, bom dia, vocês. Desde 1964, que o Papa Paulo VI, na época, instituiu esse quarto domingo como sendo o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E faz sempre uma mensagem, né? Desde ele, o Papa Paulo VI, até Papa Francisco, todos os papas sempre nesse dia nos enviam uma mensagem. Essa mensagem para esse Dia Mundial de amanhã ainda foi, escrita, né, pelo Papa Francisco, publicada no dia 19 de março desse ano. E, portanto, vamos aqui apresentar um pouco essa mensagem, alguns ensinamentos, né? O que é que o Papa Francisco ainda nos inspira com esse Dia Mundial de Oração pelas Vocações, na mensagem que é sempre publicado com antecedência, por isso é ainda do Papa Francisco e não do Papa Leão XIV. Vamos aqui fazer o compartilhamento da tela, só um instantinho. Vamos ver se eu consigo fazer esse mecanismo aqui. Aqui, vamos ver se a gente joga a tela inteira. Muito bem. Acredito que vai sair aí a nossa tela e a gente vai então aqui conversar um pouquinho nessa nossa live sobre esse Dia Mundial de Oração pelas Vocações. E como é Dia Mundial de Oração pelas Vocações, a gente vai começar rezando pelas vocações. Nada mais justo, né? Que seja assim. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa oração foi escrita pelo Papa Paulo VI, né? E bastante rezado na igreja do mundo inteiro, no Brasil também. E nós, como você que pode estar nos acompanhando agora ou que venha nos acompanhar depois,
Reza conosco, né? Vamos já começando a rezar pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos para vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai forças para que vos sejam fiéis como apóstolos leigos, como ministros ordenados, como consagrados e consagradas para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Amém. O tema, é, o tema da carta, né, do Papa Francisco para esse Dia Mundial de Oração pelas Vocações tem esse título que está aí na tela, né? Peregrinos de Esperança, o dom da vida. Ele, claro, sintoniza esse Dia Mundial de Oração pelas Vocações com, ah, o jubileu, né, Peregrino de Esperança. Por isso o tema é esse bem sugestivo, né? Peregrino de Esperança e o dom da vida. E agora nós vamos aqui partilhar alguns ensinamentos, né, do Papa Francisco sobre, né, nesta mensagem para o dia de amanhã, que a gente deve ler na íntegra, está aí na página do Vaticano, né? Aqui na Prelasia do Marajó, a gente postou no grupo dos padres, no grupo eh, dos coordenadores de pastorais, que fazem o conselho de pastoral da Prelasia, mandamos para o seminário, portanto, tentamos divulgar, mandando para o secretário das paróquias, e aí a gente foi tentando difundir essa mensagem para que as pessoas possam também viver esse dia refletindo sobre a nossa responsabilidade, né, vocacional na igreja. E o Papa Francisco, aqui na sua mensagem, ele coloca, né, que a vocação é um dom precioso que Deus semeia nos corações, uma chamada a sair de si mesmo, para trilhar um caminho de amor e serviço, né? Ó, aqui nesta mensagem, né, nessa primeira frase da mensagem que eu escolhi, eu trouxe porque o Papa Francisco nos ajuda a entender bem isso, né? Primeiro, considerar a vocação como um dom precioso. A nossa vocação é um dom precioso, seja ela qual for, é um dom precioso e a gente precisa sempre ter isso bem presente no nosso coração, porque Deus, quando convida alguém, Deus, quando chama alguém, Deus, quando chama a cada uma de nós para uma vocação, uma missão na igreja, a gente faz, a gente recebe esse chamado de Deus e a gente recebe com esse chamado um dom precioso. Então, a nossa vocação é um dom precioso. Devemos repetir isso sempre, pensando até todo dia de manhã, quando a gente acorda, né? E começa um novo dia. A minha vocação de leigo, de consagrado, de ministro ordenado na igreja, missionário na igreja, a minha vocação é um dom precioso que Deus semeou, né? Diz o Papa aqui, né? Deus semeou nos corações de quem Ele chama. Portanto, no nosso coração também recebemos uma vocação e no coração daqueles e daquelas que ainda não se definiram vocacionalmente e estão vivendo a etapa da descoberta vocacional. Agora, o Papa, quando fala de que a vocação é um dom precioso, que Deus semeia no coração da gente, ele diz: faz isso para nos chamar a sair de nós mesmos, né, para um caminho de amor e serviço. Aqui o Papa já faz a gente compreender que a grandeza da nossa vocação, esse dom precioso de Deus para nós, não foi para nós.
A vocação não é para quem recebe a vocação. A vocação é para o amor e o serviço, diz o Papa Francisco nessa mensagem. Então, aqui está o verdadeiro sentido da nossa vocação, né? Para amar e para servir. Depois o Papa Francisco vai dizer que cada vocação na igreja, seja ela laical, ao ministério ordenado, à vida consagrada, é sinal da esperança que Deus nutre pelo mundo e por cada um dos seus filhos. Cada vocação na igreja, cada vocação, portanto, todas as vocações, quando diz cada, significa todas, né? Das três basilares vocações, daqui os outros desdobramentos, né? Laical, ministério ordenado, vida consagrada. A vocação da igreja é um sinal da esperança que Deus está manifestando, né, ao mundo, né, e a cada um dos seus filhos e filhas, a cada um de nós. Quando Deus chama alguém, quando Deus nos chama, Deus está dizendo: eu acredito de que com essas vocações, esse chamado que eu estou fazendo, eu vou ajudar o mundo a ser melhor. Essas pessoas que estou chamando vão ajudar o mundo a ser melhor. Então, Deus espera, né? Deus nutre, né, uma esperança que, através dos seus filhos e filhas, que Ele chama para uma vocação, o mundo vai ser melhor. O mundo vai ser como Ele desejou que fosse na criação. Ainda continua a mensagem dizendo assim: neste nosso tempo, muitos jovens sentem-se perdidos face ao futuro. Experimentam uma crise de identidade, que é uma crise de sentido e de valores, que a confusão digital torna ainda mais difícil de atravessar. O Papa faz essa constatação, que eu acho que nós também fazemos, ou seja, nesse mundo que nós vivemos, com a confusão e, né, as redes, a internet como um todo, né, a confusão digital, como diz aqui o Papa, traz, as pessoas vão se sentindo confusas, perdidas. O Papa fala dos jovens, né? Nesse nosso tempo muito jovem, mas a gente poderia dizer que não só os jovens, até eu pediria permissão aí ao Papa Francisco, em sua memória, né, de dizer que não é só a juventude que se sente perdida, também nós, os adultos, nos sentimos tantas vezes perdidos nessa confusão digital, né, nessa crise de identidade. Quantas vezes nós já respondendo a um chamado, buscando, né, dar a nossa resposta a Deus, vivendo a nossa vocação de leigo, casado, a profissão, né, no exercício da política, é, num trabalho pastoral, os consagrados e consagradas, com seu carisma, com sua espiritualidade, os ministros ordenados, diáconos, padres, bispos, no exercício do seu ministério, também passamos por essa crise de identidade, por essa crise de sentido e de valores, né? Também os adultos somos afetados por essa crise que o Papa aqui na mensagem fala mais para a nossa juventude. Claro que a gente entende o que o Papa Francisco quis dizer na mensagem. De fato, nesse mundo, o jovem, quando ele está ainda na fase da descoberta vocacional, a crise de identidade, a crise de sentido, a crise de valores é bem maior. E a confusão digital atinge de maneira mais contundente a nossa juventude, sem dúvida. Mas a gente poderia dizer que o que é dito para os jovens aqui
vale para mim, vale para todos nós que já estamos vivendo a nossa vocação. A gente também pode experimentar uma crise de identidade. Eu sou ou não sou, né? É, um esposo e uma esposa. Eu sou ou não sou um consagrado ou uma consagrada. Eu sou ou não sou um diácono permanente na igreja? Eu sou ou não sou um presbítero com aquilo que é próprio, né, da vocação presbiteral, um bispo com aquilo que é próprio da vocação de bispo, né? Um missionário, uma missionária. Então, é bom que a gente reflita e compartilhe isso com outras pessoas acerca desta realidade, né? O Papa está dizendo aqui para nós nessa mensagem. E aí ele continua na sua reflexão e vai dizer que a injustiça para com os fracos e os pobres, a indiferença do bem-estar egoísta e a violência da guerra ameaçam os projetos de vida boa que cultivam no seu íntimo. E aqui ainda continua aquela a frase sobre os jovens. Então, o Papa diz que as injustiças, a indiferença do bem-estar egoísta, a violência da guerra. Isso tudo afeta, ameaça, prejudica os projetos de vida que o jovem, principalmente, cultiva. O jovem ou os jovens cultivam no seu íntimo. Todos nós temos um projeto de vida, ou devemos ter um projeto de vida, precisamos ter um projeto de vida. Quando a gente não consegue fazer isso, né, a gente fica meio perdido, né? Meio sem sentido mesmo. A vida passa a ficar sem sentido quando eu não tenho um projeto. Por isso a importância da vocação. É a vocação que dá sentido à nossa vida. É quando a gente sente, enquanto falando aqui como homens e mulheres de fé, cristãos e cristãs, católicos e católicas, quando a gente, olha, essa é a minha vocação para a qual Deus me chama, eu vou responder a esse chamado, eu vou me colocar para amar e servir, eu vou estar aqui para construir o reino de Deus. Aí eu tenho um projeto de vida bem delineado, bem definido, que a gente vai caminhando. Agora, o Papa lembra que quando as pessoas estão imersas em injustiças, sofrendo pela indiferença egoísta das pessoas e ainda vítimas da violência da guerra, aí claro que o projeto de vida fica bem complicado, fica meio balançado, né? Daí a importância, então, quando o Papa diz isso aqui, que a injustiça, a indiferença, a injustiça para com fracos e pobres, a indiferença do bem-estar egoísta de alguns e a violência da guerra ameaça os projetos de vida, significa dizer que na nossa missão evangelizadora, como igreja, nós precisamos atacar a injustiça, combater a injustiça, para que ela deixe de existir, para que então as pessoas possam se sentirem seguras e pensar no seu projeto de vida. Nós temos então como igreja na nossa missão evangelizadora combater o egoísmo, a indiferença, gerar na comunidade espírito de fraternidade, solidariedade, caridade. A indiferença, as pessoas se sentirem é, como que não contempladas, esquecidas, abandonadas, pode gerar, né, também uma crise no projeto de vida das pessoas. Mas eu vou estar a serviço de quê mesmo? Né? E a guerra, claro. Imagina uma pessoa que vive num ambiente de guerra. Não tem como pensar num projeto de vida. Portanto, nossa missão evangelizadora vai ser sempre de enfrentamento a qualquer e todo tipo de guerra, né? A guerra, como dizia o Papa Francisco tantas vezes, não traz nada de construtivo. A guerra
é sempre destrutiva, né? Até vocacionalmente, até vocacionalmente. Então, vamos trabalhar na nossa missão evangelizadora para combater a injustiça, superar a indiferença e contribuir para o fim das guerras. E assim estaremos ajudando os jovens e todos nós a pensar no nosso projeto de vida. E aí o Papa continua. Por isso nós, olha o Papa agora chamando a nossa responsabilidade. Por isso nós, membros adultos da Igreja, especialmente os pastores, olha o Papa agora também dizendo nós, os pastores, né, bispos, padres, né, lideranças leigas, né, na família, nós adultos somos convidados a acolher, discernir e acompanhar o caminho vocacional das novas gerações. Nós, os adultos, temos a responsabilidade de acompanhar, ajudar no discernimento aqueles que ainda não se definiram vocacionalmente. E aí o Papa fala das novas gerações, dos nossos filhos e filhas, netos e netas, a, a, os catequizandos, a nossa juventude na igreja, né? Essas novas gerações precisam da nossa ajuda, né? Para que eles consigam discernir a sua vocação. Então, a nossa responsabilidade como adultos, diz o Papa, é acompanhar o caminho vocacional dos jovens. Aqui entra o serviço de animação vocacional ou pastoral vocacional. É isso aqui que faz a pastoral vocacional na igreja. Acompanhar o caminho vocacional das novas gerações para que estas novas gerações consigam fazer um bom discernimento vocacional e assumir com convicção a sua vocação. Como é importante na igreja o serviço de animação vocacional. Como é importante, né? Eu vivi isso muito intensamente no templo de religioso vocacionista, né? Uma família fundada pelo São Justino Russovino para ajudar os jovens no discernimento vocacional. Eu fiquei na congregação 31 anos aproximadamente e pude viver, beber e buscar servir e buscar motivar outros a servirem nesse serviço específico de acompanhar o caminho vocacional das novas gerações, né? E aí as equipes vocacionais, seja a nível de diocese, prelazia, arquidiocese, paróquia, comunidades, é fundamental. Nós vamos, no final aqui da nossa mensagem do Papa, trazer um pouquinho o que é o serviço de animação vocacional e a gente vai aprofundar isso mais adiante. E aí o Papa agora falou para os adultos, né, que nós devemos ser os que vamos acompanhar o discernimento vocacional das novas gerações, mas o Papa, então, também na mensagem se dirige aos jovens. E ele diz isso aqui: e vós, jovens, sois chamados a ser protagonistas, ou melhor, coprotagonistas com o Espírito Santo, que suscita em vós o desejo de fazer da vida um dom de amor, de fazer da vida um dom de amor. Então, o Papa está aqui motivando, estimulando, então, aos nossos jovens, se tiver jovens que nos acompanham, que venham nos acompanhar, olha o que o Papa está dizendo para vocês, jovens, né? Vocês são coprotagonistas. Ele chama de coprotagonistas porque ele considera que o Espírito Santo é o protagonista maior na vida da gente.
para ajudar a gente a fazer da nossa vida um dom de amor. E toda vocação, seja ela qual for, deve ser um dom de amor. Nós já ouvimos na primeira mensagem que o Papa fala, né, da beleza, né, que é o chamado de Deus para nós. O dom é considerado um dom generoso de Deus, né? E aqui agora esse dom generoso de Deus para nós se torna um dom para os outros, né? Para o serviço, para a prática e a vivência do amor. Dom de amor, né? Fazer da vida um dom de amor. Olha o sentido da vocação. Como seria belo, né, se eu conseguisse viver isso plenamente. Fazer da minha vida, da minha vocação, um dom de amor para as outras pessoas que estão próximas de mim. Como seria belo se cada pessoa na igreja, cada cristão batizado, cada cristã batizada, descobrindo e assumindo a sua vocação, fizesse da sua vocação e, portanto, da sua vida um dom de amor. Então, nada mais estimulante essa mensagem do Papa Francisco ainda para os jovens, nessa mensagem do Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Então, vamos fazer a nossa juventude se sentir assim, co-protagonistas com o Espírito Santo para a nossa juventude colocar a vida como um dom de amor. Toda vocação, diz o Papa Francisco na mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, na profundidade do coração, faz germinar uma resposta com impulso interior ao amor e ao serviço, como fonte de esperança e caridade, e não como busca de autoafirmação. Toda vocação, toda. O Papa Francisco insiste nisso, né? Portanto, laical, consagrado, ministro ordenado, missionário, toda vocação, né? Toda vocação tem que ser para o amor, para o serviço. Tem que ser fonte de esperança e caridade. E aí, quando ele diz assim, e não como busca de autoafirmação, está exatamente se dizendo isso. A vocação da gente não é para a gente. Deus não chama a gente para cuidar da gente mesmo. Deus chama a gente para a missão, e a missão é de mim para fora, de mim para os outros, de mim para o reino, de mim para os irmãos e as irmãs. É esse o sentido da nossa vocação. Eu não entro na vocação, eu não abraço a minha vocação, eu não me torno, né, um leigo, um consagrado, um ministro ordenado, um missionário, para poder me autoafirmar, eu agora sou, né? Não, não é para isso, né? É bem diferente. É outro sentido, né? A vocação da gente. São muitos os jovens que procuram conhecer o caminho de Deus, o caminho que Deus os chama a percorrer. Alguns constatam, muitas vezes, com surpresa, a vocação ao sacerdócio ou à vida consagrada. Outros descobrem a beleza do chamado ao matrimônio e à vida familiar, bem como ao empenho pelo bem comum e ao testemunho da fé entre colegas e amigos. Aqui o Papa está mostrando, né, e se dirigindo também aos jovens, né, para mostrar esses vários caminhos que ele, Deus, pode estar chamando os jovens, né? Então, o Papa diz que alguns se constatam que Deus chama para o sacerdócio, né, para ser um presbítero, padre, mas aqui a gente pode compreender os ministros ordenados, os diáconos permanentes também, né? A vida consagrada nas suas mais variadas formas, a monástica, a, a apostólica, a vida religiosa, o instituto secular, né, sociedade de vida apostólica, né? As novas formas de consagração que se multiplicaram, né, nos últimos tempos na igreja, né? E os leigos para o matrimônio,
É vocação, casar é vocação. Ninguém tem um ditado popular que diz que quem casa é quem casa, né? Mas no fundo a gente poderia dizer que o chamado ao matrimônio, né, é para, né, viver essa experiência de amor e serviço conjuntamente, né, com outra pessoa e depois com outras pessoas, os possíveis filhos, né? E lembra muito acertadamente, eu diria, o Papa Francisco nessa mensagem, os leigos, né, estão também chamados ao empenho pelo bem comum, ou seja, a trabalhar na sociedade para que a sociedade se organize a partir dos valores do reino, a partir dos valores que a fé nos inspira. Então, é também uma vocação. E o Papa diz, beleza. Outros descobrem a beleza do chamado ao matrimônio. Beleza, né? Então, você, quando é chamado para o casamento, diga, poxa, que belo é a vocação, né? Para constituir uma família, né? Para conviver mais de perto com outra pessoa, para depois conviver mais de perto com outras pessoas, né? E que belo, que bom, né? Que beleza é, como cristão e cristã que eu sou, ocupar a sociedade nos seus diversos espaços, do mundo do trabalho, do mundo da comunicação, do mundo da economia, do mundo da política, para poder ali ser luz, né? A partir do ensinamento social da nossa igreja, né? Toda vocação, diz o Francisco nessa mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, toda vocação é animada pela esperança que se traduz em confiança na providência. Com efeito, para o cristão, ter esperança é mais do que um simples otimismo humano. É antes uma certeza enraizada na fé em Deus que age na história de cada pessoa. Às vezes, no processo de descoberta vocacional e também já na vivência da nossa vocação, a gente pode também ficar, e agora? Como é que vai ser? Como é que eu vou dar conta da missão que Deus está me confiando a partir da vocação que Ele me chama para abraçar e viver? Aí vem, e diz aqui a mensagem do Papa, é, a nossa vocação deve ser animada pela esperança na providência, com P maiúsculo, né? A providência divina. Deus age. A nossa vocação é Ele que nos confiou, é Ele que confiou a nós. E se Ele nos chama, Ele nos capacita para a vocação, né? Ele nos capacita para a vocação. E até um ditado popular que diz isso, né? Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados, né? Vai um pouco nessa linha. E eu acho que essa frase é inspirada lá naquela afirmação de Paulo, né? Numa das cartas aos Coríntios, que agora não lembro bem, quando ele diz que eu estou, tenho convicção, né? De que eu não sou o que sou porque mereço ser, né? Mas é graça, é graça de Deus. É de Deus que vem a minha capacidade. Então, por isso, nós temos que assumir isso para nós e dizer isso para os outros. Vamos abraçar a nossa vocação e missão, porque a nossa vocação é animada pela esperança, né, pela confiança na presença de um Deus providente em nossa vida. A vocação amadurece através do compromisso cotidiano de fidelidade ao Evangelho, na oração, no discernimento e no serviço. Então, ó, como é que uma vocação vai sendo amadurecida, diz o Papa Francisco na mensagem? Primeiro, o compromisso cotidiano de fidelidade ao Evangelho. É na vivência da nossa fé, no dia a dia, na comunidade, tá, onde quer que eu esteja, né, de fé, mulher de fé, nesse compromisso
cotidiano, de todo dia. Depois, a oração. A oração é fundamental para a gente criar em nós espaço para Deus falar com a gente. Às vezes nós tendemos a considerar a oração falar com Deus. Inclusive, assim, quando a gente pergunta para alguém o que é oração, a tendência é dizer, a oração é falar com Deus. Mas a gente precisa acrescentar uma segunda definição. A oração é também deixar Deus falar com a gente. E para a descoberta vocacional é importante dar espaço para Deus falar com a gente. Portanto, aí a oração a oração no discernimento vocacional ela é fundamental. Ela é extremamente necessária, né? Para fazer o discernimento e para fazer o discernimento para qual serviço, né, eu devo sentir como o chamado que Deus me faz. E aí o Papa volta a falar para os jovens: o mundo precisa de jovens peregrinos de esperança, corajosos em dedicar sua vida a Cristo, cheios de alegria por serem seus discípulos missionários. Ó, atenção, juventude, né? Vamos ajudar, e nós adultos vamos ajudar a nossa juventude a conhecer essa mensagem do Papa, né? Para que eles possam compreender como nós, a igreja, acreditamos nesta juventude como peregrinos de esperança. E o mundo precisa disso, diz o Papa. O mundo precisa de jovens peregrinos de esperança. O mundo precisa de jovens corajosos em dedicar sua vida a Cristo. O mundo precisa de jovens cheios de alegria por serem discípulos missionários. E não uma alegria também que aqui acontece um outro engano, muitas vezes, até mesmo entre nós, na igreja, sabia? Até mesmo entre nós, às vezes se confunde essa alegria por sermos discípulos missionários com aquela alegria que a gente tem no momento que está no encontro, que a gente canta, pula, dança, levanta a mão, salta, não sei o quê. Não é essa a alegria que o Papa está falando aqui. É de uma alegria que está dentro de nós, porque nós nos sentimos chamados por Deus. Nós nos sentimos enviados por Deus. Nós nos sentimos vivendo uma missão que Deus nos confiou. Nós precisamos. Até aqui, me permita também, em memória, o Papa Francisco dizer que o mundo precisa de jovens e de adultos. Jovens e adultos peregrinos de esperança, corajosos em dedicar sua vida a Cristo, cheios de alegria por serem discípulos missionários. Discípulos missionários. Nós estamos caminhando aqui na Prelazia do Marajó para o Conselho Pastoral, vai ser lá no início de julho. Nós temos um conjunto de indicações tomada numa assembleia em 2022, a experiência aqui que as assembleias sejam de 4 em 4 anos. Eu penso até de provocar uma discussão ali em julho, ver se a gente antecipa de nada para 3 anos, porque eu acho que é um tempo um tanto longo, né? 4 anos, né? E às vezes o mundo caminha numa velocidade muito grande, a gente para, né, e precisa, né, fazer uma olhada melhor para isso a cada 3 anos. Mas o que se decidiu na Assembleia de julho de 22 e confirmou-se no Conselho Pastoral desta Prelazia do Marajó em janeiro de 23, que depois se tornou no plano de pastoral da Prelazia. Olha, gente, é fantástico. Se você pega o texto, você diz, pô, tá aqui. Aqui está o programa da igreja. Não temos necessidade de fazer mais nada a não ser cumprir o que está aqui decidido na Assembleia. O que está aqui, o Conselho Pastoral disse, esse é o nosso plano de pastoral na Prelazia do Marajó por 4 anos. Mas aí tem o desafio, que é trazer essa teoria que está no documento de aprovação da Assembleia, a teoria que está no Conselho de Pastoral da Prelazia,
no plano, melhor dizendo, no plano de pastoral da prelasia, aprovado no Conselho de Pastoral, para a vivência concreta nas nossas paróquias e comunidades. Aqui ainda tem uma distância que precisa ser encurtada no próximo Conselho de Pastoral. Temos que encurtar essa distância entre o que está aprovado e o que está acontecendo. E o que é que está faltando? Discípulos missionários. Nós temos muita gente que frequenta a igreja, frequenta a missa, frequenta a adoração eucarística, reza o texto, muita gente que faz outras atividades, né, na dimensão espiritual, mas nós ainda estamos precisando avançar, melhorar, crescer nessa linha de pessoas cheias de alegria por serem discípulos missionários. A missão é grande aqui na Prelazia do Marajó. Se alguém de fora da Prelazia vier a ouvir esse meu comentário e quiser fazer uma experiência missionária a partir, claro, da realidade da Prelazia do Marajó, vem aqui nos ajudar por algum tempo, né? Para você perceber o tamanho do desafio que nós temos aqui. Então, olha o que é que o Papa está dizendo na mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. O mundo precisa. Então, eu diria que a prelazia do Marajó precisa, como qualquer outra prelazia precisa, como qualquer outra diocese precisa, como qualquer outra arquidiocese não, que nós não somos arquidiocese, como as arquidioceses precisam, as dioceses precisam, e jovens, e eu diria adultos, peregrinos de esperança. O Papa, na convocação do ano jubileu, né, do ano jubilar, o jubileu, disse que nós deveríamos ser sinais de esperança a quem está perdendo a esperança. Peregrinos de esperança, corajosos em dedicar sua vida a Cristo, cheios de alegria por serem discípulos missionários. Só isso aqui, se o Papa tivesse dito somente isso na mensagem dele, eu acho que já nos diria tudo que a gente precisaria escutar. A descoberta da própria vocação, continua o Papa, passa por um caminho de discernimento. Este percurso nunca é solitário, mas desenvolve-se no seio da comunidade cristã e com ela. Portanto, o discernimento vocacional, embora seja pessoal, é o discernimento que cada pessoa faz da sua vocação, é necessário que o discernimento tenha um percurso, né? Um caminho. Não se pode, a pessoa hoje começa a pensar na vocação, hoje, 10 de maio de 2025, e amanhã 11 de maio de 2025, ele já venha, por exemplo, para um seminário ou para uma casa de formação da vida consagrada, ou amanhã já vai marcar o casamento, abraçar o matrimônio, ou amanhã já vai lá dizer, não, eu agora sou petista aqui. Não, é necessário um discernimento da pessoa e da comunidade. Nunca é solitário, diz o Papa. O discernimento nosso profissional nunca é solitário. Eu não posso decidir sozinho a minha voz. Eu preciso ouvir a comunidade. Eu preciso da comunidade. Lá para São Sebastião? Ok. Cátia, seu microfone está aberto. Mas é live? Ô, Cátia, seu telefone está aberto. Fecha aí, por favor. Opa, é só fechar o microfone, ela fechou tudo. Mas é isso. Então, a descoberta da própria vocação passa por um caminho de discernimento, né? E aqui entra o trabalho da equipe vocacional, né? Seja da comunidade, da paróquia, da prelazia, ou diocese, ou arquidiocese, né? Porque é a equipe vocacional que vai ser
esse colaborador, esta equipe colaboradora, para que alguém que começa a pensar na vocação encontre um espaço comunitário para aprofundar o chamado que Deus lhe faz. O mundo, queridos jovens, diz o Papa, né? Induz-vos a fazer escolhas precipitadas e a encher os dias de barulho, impedindo a experiência de um silêncio aberto a Deus que fala ao coração. O mundo, queridos jovens, induz-vos a fazer escolhas precipitadas. Então, nós não devemos fazer escolhas precipitadas. A nossa juventude precisa ser ajudada a compreender que não se deve fazer escolhas precipitadas. Tem que pensar, tem que rezar, tem que discernir, tem que ver prós e contra cada uma vocação, para depois escolher aquela que eu sinto que é aquela que o Senhor me chama, para a qual o Senhor me chama. Aqui também tem pessoas que dizem, seria bom abrir um seminário menor como antigamente, que a gente pudesse receber uma criança de 9, 10, 11, 12 anos, porque senão corre o perigo do mundo sufocar a vocação. Aí é preciso muita reflexão. Não é esse o caminho de trazer uma pessoa para dentro do seminário novinho, como criança, adolescente, para poder não ser contaminado pelo mundo. Porque a vivência depois da vocação, principalmente no caso aí do padre, né, falando de seminário menor, é para ser padre, né? Se esse adolescente vem para um seminário menor para não se deixar contaminar pelo mundo, caminha no seminário X anos, estudando, aí se ordena padre, ele não vai ficar depois sendo padre dentro do seminário, ele vai ser padre fora, ele vai ser padre no meio do povo, ele vai ser padre na missão. E se eu não tiver tido um bom discernimento vocacional para o qual o Senhor me chama, eu vou ficar perdido depois na vivência da minha vocação. Eu digo que quero ser padre, mas não quero viver aquilo que a igreja pede que o padre viva, fruto talvez de uma escolha precipitada. Isso vale também para o casamento. Ninguém deve fazer uma escolha para casar no primeiro namoro, no primeiro dia de namoro, sem conhecer melhor a outra pessoa, sem discernir se a minha vocação é o casamento e é para aquela pessoa. Quantos casamentos que não dão certo, muitas vezes, fruto dessa precipitação. Vamos falar aqui uma linguagem bem clara, né? Quantos casamentos eu já ouvi falar que aconteceu porque houve um relacionamento sexual, genital, uma gravidez, e aí tiveram que casar porque já aconteceu. Não dá certo um casamento assim. Casamento tem que ser discernimento vocacional, tanto quanto quem vai para a vida religiosa, tanto quanto quem vai para o seminário para ser padre. Tem que fazer discernimento vocacional. Eu cheguei a dizer no tempo de vocacionista que eu imaginaria a nossa congregação fundar uma casa, um vocacionário, como a gente chama, para receber jovens, para discernirem se são chamados ou não para o matrimônio, né? Porque era necessário também a gente contribuir com isso. Mas isso a pastoral vocacional pode fazer. Por isso, os encontros da pastoral vocacional não podem ser somente com jovens que vão ser padres. Esse é um dos grandes desafios da pastoral vocacional. A gente foca o centro apenas no trabalho de despertar vocações para o seminário, para quem vai ser padre e para acompanhar os que estão se despertando para ser padre. Esse é um serviço da pastoral vocacional, mas não deve ser o único serviço. A pastoral vocacional tem que acompanhar quem quer se consagrar a Deus, tem que acompanhar quem quer ser leigo e casar, tem que acompanhar o discernimento para que profissão eu vou dedicar
a minha vida, que faculdade eu vou fazer para dar sentido à minha vida, né? Até para escolher a pastoral que eu vou atuar na igreja, eu deveria ter discernimento vocacional. Então, queridos jovens, e me permita, queridos adultos, não vamos fazer escolhas precipitadas, né? O mundo que a gente vive, diz o Papa, enche os nossos dias de muito barulho, e é verdade, muito barulho. E, lamentavelmente, barulhos também eclesiais. É, nós temos muito barulho eclesial. Nossas liturgias, muitas vezes, são muito barulhentas, muito barulhentas. Se a gente deixar 30 segundos de silêncio no pós-comunhão, já tem alguém querendo cantar alguma coisa, porque não pode fazer silêncio, tem que estar ocupando um tempo. E os nossos encontros, às vezes, né? São encontros de barulho. Eu já participei de muitos encontros da nossa igreja, que eu tive que pedir para baixar o som, porque estava insuportável. Então, nós acabamos entrando nesse espírito do mundo que o Papa fala, que nos leva para nos encher de barulho. Eu estou aqui do lado de fora com barulho, né? Não sei se tá, vocês aí captam, né? Mas tem uma. Eu estou aqui, a Cúria fica numa rua que tem comércio do outro lado, e o comércio está ali fazendo barulho o tempo todo para tentar vender produtos, né? E assim é a sociedade do barulho, para tentar vender produtos. Também, às vezes, na igreja é assim. Nós fazemos muito barulho para vender um produto. Não um produto, mas é aquela forma como a gente acredita que é, que deve ser, com muita gritaria, com muita, né, euforia, com muito, né? Não pode ser assim. Papa está dizendo, o mundo nos oferece isso, mas nós não podemos abraçar aquilo que o mundo nos oferece. Isso nos impede a experiência de um silêncio aberto a Deus que fala ao coração. Experiência de um silêncio aberto a Deus que nos fala ao coração. Se a gente não faz silêncio, a gente não ouve Deus. Aí basta lembrar do profeta Elias. Veio terremoto, veio ventania, veio trovoada, e Deus não estava ali. Aí veio uma brisa leve, e Elias conseguiu ver a presença de Deus ali na brisa leve. Então, está aí uma outra grande mensagem do nosso saudoso Papa Francisco, na sua mensagem ao dia de amanhã. O recolhimento, o recolhimento permite compreender que todos podemos ser peregrinos de esperança se fizermos da nossa vida um dom, especialmente ao serviço daqueles que habitam as periferias materiais e existenciais do mundo. Palavras muito queridas ao querido Papa Francisco. Periferias materiais e existenciais. Então, a nossa vocação no silêncio vai possibilitar a gente escutar, né? Escutar os gritos que vêm das periferias materiais e existenciais. Para a gente não fazer da nossa vocação, especialmente aqui vou falar de nossa vocação de ministros ordenados, um espetáculo. Eu fico, às vezes, refletindo as nossas túnicas, as nossas casulas dalmáticas, muito enfeitadas, muita renda, né? Parece que isso é o centro da nossa vocação, mas não é. O centro da nossa vocação é nos tornar dom para os outros. Dom para os outros. Dom para o serviço. Dom para
o serviço a quem está nas periferias materiais e existenciais. No Querida Amazônia, o Papa Francisco fala do seminário. Ele diz: é necessário fazer uma revisão da maneira como nós hoje fazemos o seminário. Nós ainda não tivemos, talvez, coragem, como Amazônia, a pensar um programa de formação diferente do que nós já temos. E já são 5 anos da Querida Amazônia, fez agora. Nós continuamos com o seminário do mesmo jeito que era antes do sínodo da Amazônia. Eu estou falando de mim mesmo, porque eu também era bispo já lá em Itacoatiara, e hoje sou bispo aqui no Marajó. Tinha seminário lá, tem seminário aqui. Mas isso também depende de uma organização maior, a nível de regional, a nível nacional. Mas o foco nas periferias materiais e existenciais do mundo é uma necessidade também para o discernimento vocacional, seja ela qual for a nossa vocação. Quem se põe a escutar Deus que chama não pode ignorar o grito de tantos irmãos e irmãs que se sentem excluídos, feridos e abandonados. Cada vocação abre para a missão de ser presença de Cristo, onde mais se sente necessidade de luz e consolação. Onde mais se sente presença, necessidade de luz e consolação. Quem se põe a escutar Deus que chama, e aqui está na fase do discernimento vocacional, não pode, não pode. E nós que temos a responsabilidade, como o Papa falou, nós adultos, né, de ajudar no discernimento dos que estão buscando o chamado de Deus, nós não podemos deixar de ajudar as pessoas a escutar esse grito dos irmãos e irmãs que se sentem excluídos, feridos e abandonados. Não podemos. Senão a gente cria, principalmente no seminário, uma realidade longe da vida do nosso povo. E os nossos seminaristas precisam escutar o grito de tantos irmãos e irmãs que se sentem excluídos, feridos e abandonados. Eu digo nossos seminaristas, não me referindo exclusivamente aos seminaristas do Marajó, da Prelazia do Marajó. Também eles, mas a todos os que estão em todos os seminários, inclusive também nas casas de formação para a vida consagrada, das novas comunidades. Quem se põe a escutar Deus que chama, não pode ignorar o grito dos irmãos e das irmãs que se sentem excluídos, feridos e abandonados. Os fiéis leigos são chamados a ser sal, luz e fermento do reino de Deus, através do empenho social e profissional. Aí o Papa quis dar um recado especial para vocês, leigos e leigas, né? Dizendo: vocês são sal, luz, fermento. Aquelas das parábolas, né? Da fala de Jesus: vocês são sal da terra, vocês são luz do mundo. E da parábola lá do fermento, né? Que faz a massa crescer. O Papa diz: os leigos são. E são fermento, luz e sal através do empenho social e da profissão. Quando o leigo está vivendo seu empenho social, exercendo um cargo público, eletivo ou não, concursado ou não, através de uma seleção pública ou não, ou um cargo eletivo, um cargo público convidado, né? É isso aqui. O leigo tem que dizer: poxa vida, aqui eu sou sal, sou luz, sou fermento. A minha profissão, quanto leigo e leiga, ali eu sou sal, sou luz e sou fermento. Nas diversas áreas de atuação profissional, no campo e na cidade, nas profissões que dependem de um curso universitário e de outras profissões que às vezes não têm um curso universitário, mas são atividades profissionais
importantíssimas também. Os agentes pastorais e vocacionais, especialmente os conselheiros espirituais, não tenham medo de acompanhar os jovens com a esperançosa e paciente confiança da pedagogia divina. Aqui é um apelo que o Papa faz para quem é animador vocacional, animadora vocacional, que faz parte das equipes vocacionais, né, do serviço de animação vocacional. Ele diz, ele chama aqui de agentes pastorais e vocacionais. Não tenham medo de acompanhar os jovens. Nós não devemos ter medo de acompanhar os jovens. E aí ele propõe uma pedagogia divina, que é da paciência, da espera, da misericórdia, da correção. Exorto, portanto, a quem se promova o cuidado da vocação cristã nos vários campos da vida e da atividade humana, favorecendo a abertura espiritual de cada pessoa à voz de Deus. Outro recado para quem trabalha aí na animação vocacional, na pastoral vocacional, no serviço de animação vocacional. O cuidado da vocação cristã nos vários campos da vida e da atividade humana, favorecer a abertura espiritual de cada pessoa à voz de Deus. Nós precisamos ajudar as pessoas a fazerem essa experiência de escuta da voz de Deus, né? Aí o discernimento vocacional. A igreja precisa de pastores religiosos, missionários e esposos que, com confiança e esperança, saibam dizer sim ao Senhor. A vocação nunca é um tesouro que fica fechado no coração, mas cresce e fortalece-se na comunidade que crê, ama e espera. A igreja precisa, diz o Papa Francisco nessa mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Precisa mesmo. Pastores aqui, que refere aos ministros ordenados, padres, bispos, né? Religiosos aqui se refere a todos os consagrados e consagradas, missionários, né? Também de todas as vocações, e esposos aqui, casais, casados, família. A igreja precisa dessas pessoas que digam sim a Deus, né? A vocação é um tesouro que cresce e se fortalece na comunidade. A vocação nunca é, repito, nunca não. A vocação não é para quem recebe o chamado, é para a comunidade. Como ninguém pode responder sozinho ao chamado de Deus, todos temos necessidade da oração e do apoio dos nossos irmãos e irmãs. Caríssimo, diz o Papa, a igreja é viva e fecunda quando gera novas vocações. Palmas para o Papa Francisco, né? Saudosa memória, e no dia 19 de março deixou essa mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. A igreja é viva e fecunda quando gera novas vocações. E não apenas novas vocações, repito, para ser um seminário, para ser padre, também para a vida consagrada, também para vocações laicais conscientes de que a vocação, de que a vida laical é também vocação. E missionário, quanta gente precisa, quanto lugar precisando de missionário, e nós podemos oferecer. Não nos cansemos de pedir ao Senhor novos operários para a sua messe, certo de que Ele continua a chamar com amor. O São Justino Russoligo, fundador da congregação vocacionista, que eu faço parte, ele disse certa vez que não faltam vocações, faltam suscitadores, cultivadores e acompanhantes das vocações. E é esse o nosso grande desafio. Nós falando aqui agora da prelasia do Marajó. Aliás, vou dizer, prelasia de Itacoatiara, eu fiquei lá 7 anos. Eu tive muita, mas muita dificuldade para montar uma equipe vocacional. Faltava gente interessada, entrava uma pessoa, ficava um tempo, depois saía. Não.
Até mesmo tinha padre que ficava um ano acompanhando a pastoral vocacional, depois dizia, ah, não quero mais acompanhar, não, bota outra pessoa. E olha o que o Papa está dizendo, né? Nós, nós precisamos, né, continuar pedindo ao Senhor da Messe que mande para a Messe novos operários, né? Novos operários. Ele chama, e chama com amor. Depende da resposta, e a resposta é cada pessoa. E para ajudar cada pessoa a dar a resposta, temos a equipe vocacional, a pastoral vocacional, o serviço de animação vocacional. É isso, gente. E aí ele fecha, né, praticamente a mensagem dizendo: queridos jovens, confio o vosso seguimento de Jesus à intercessão de Maria, mãe da igreja e mãe das vocações. Caminhai sempre como peregrinos de esperança no caminho do Evangelho. Acompanho-vos com minha bênção e peço-vos que rezeis por mim. A sempre famosa frase do Papa Francisco de pedir que não esquecêssemos de rezar por ele. Também aquele que fez esse pedido. Continuemos rezando por ele, né? Queridos jovens, e aí, os jovens são entregues pelo Papa Francisco aos cuidados de Nossa Senhora, com esses dois títulos, Mãe da Igreja, Mãe das Vocações, né? Nosso seminário aqui é dedicado a Nossa Senhora Mãe da Igreja, né? Lá em Marituba. E a congregação vocacionista tem Nossa Senhora das Divinas Vocações como patrona, superiora, na vontade do nosso fundador São Justino do Solino. Mãe das Divinas Vocações. Porque toda vocação é divina, né? Que vem de Deus. Aliás, amanhã, 11 de maio, é também o dia de Nossa Senhora das Divinas Vocações. A nossa congregação festeja isso cada ano, né? Onde tem as nossas comunidades vocacionistas. Quero deixar aqui um abraço aos irmãos vocacionistas, que amanhã, em suas comunidades aí, nós estaremos celebrando, né, junto com o Dia das Mães, quarto domingo da Páscoa, o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, o dia também de Nossa Senhora das Divinas Vocações. E aí, eu dizia que eu ia trazer uma palavrinha sobre o serviço de animação vocacional ou pastoral vocacional, e eu acho que é importante. Eu trago aqui o que foi colocado no texto base do ano vocacional de 2023, falando dos objetivos do ano vocacional. Mas eu acho que o que é dito lá no objetivo do ano vocacional é o objetivo, seja geral, seja específico, de quem trabalha no campo das vocações, do nosso trabalho nas, na pastoral vocacional, no serviço de animação vocacional. Olha só, promover a cultura vocacional nas comunidades eclesiais, nas famílias, na sociedade, para que sejam ambientes favoráveis ao despertar de todas as vocações, como graça e missão a serviço do reino de Deus. É o objetivo da pastoral vocacional. Olha que objetivo lindo. Imagina se nós tivéssemos uma equipe vocacional em cada paróquia do Brasil, do mundo, aqui na Prelazia do Marajó, uma equipe vocacional em cada paróquia, uma equipe vocacional com representantes de cada paróquia, sendo a equipe vocacional da Prelazia, para articular atividades, para ajudar no discernimento, promover encontros vocacionais com a juventude, fazer isso aqui que está com o objetivo aqui, né? Objetivos específicos: cultivar uma sensibilidade vocacional, aprofundar a teologia da graça e da missão, fortalecer a consciência do discipulado missionário, acompanhar cada jovem de modo personalizado, favorecendo seu protagonismo e impulsionando-o ao serviço generoso. Aí vem outros objetivos específicos, que é do ano vocacional, mas que se aplica perfeitamente repito, a pastoral vocacional, o serviço de animação vocacional.
despertar vocações à vida consagrada e ao ministério ordenado, intensificar a prática da oração pelas vocações e fomentar um serviço de animação vocacional articulado. É isso aí. Que apareçam pessoas que queiram fazer isso, né? Queira nos ajudar nesse caminho, né, de despertar essas vocações. O mês vocacional é sempre o mês de agosto, já está definido aí o tema do mês vocacional e estaremos aí brevemente buscando, né, os subsídios para que em agosto a gente possa estar vivenciando mais intensamente o mês vocacional em nossas paróquias e comunidades aqui da Prelazia do Marajó, e você que possa nos acompanhar de outro lugar, você fala aí com o seu pároco, alguém da equipe vocacional, tal, pergunta se o material já chegou. E nós começamos rezando e vamos terminar rezando essa outra oração pelas vocações. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue. Derrama sobre nós o teu espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários, desperta nossas comunidades para a missão, ensina a nossa vida a ser serviço, fortalece os que querem dedicar-se ao reino da vida consagrada. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores, sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas, desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe, pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, dos servidores e das servidoras do evangelho. Ajuda-nos a responder sim, amém. E assim a gente termina esses pontos da mensagem. Não houve hoje nenhuma participação. De fato, eu percebi aqui que ninguém me acompanhou. É, a Kátia, né, estava nos acompanhando, a secretária aqui da Cúria, mas depois ela precisou sair. Acabei, eu acredito, falei sozinho hoje, né? Mas eu não quis deixar de falar porque eu já tinha preparado o material e vai ficar gravado no Facebook da Prelazia. De repente, alguém poderá ainda utilizar isso para aprofundar hoje, amanhã, durante a semana, essa mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, que é muito importante. Se alguém ainda escutar essa nossa conversa aqui, deixa aí no grupo um recado, um comentário, fale se tem equipe vocacional aí na sua paróquia, se você é de outra prelasia, de outra diocese, se tem pessoal vocacional aí, como é que você sente o que é que você achou das palavras do Papa Francisco nessa mensagem para o Dia Mundial de Oração pelas Vocações de 2025? Um abençoado sábado e também bom domingo. Um abraço às nossas queridas mães, aquelas que estão ainda no meio de nós. Um abraço, que nós, os filhos e filhas, possamos dar a vocês, mães, carinho que vocês merecem, essa vocação tão expressiva, tão significativa na igreja. E se vocês já têm mãe falecida, como eu mesmo tenho, a nossa dona Antônia, minha mãe, já falecida, que a gente amanhã reze por elas, agradeça a Deus o bem que elas fizeram enquanto estavam aqui conosco, né? Cuidando da gente. E que Nossa Senhora, Mãe das Mães, interceda pelas mães vivas e reze pelas mães falecidas, para que Deus as recompense. Até outro dia, até uma outra quarta-feira, né? Tem a nossa live sobre a doutrina social da igreja. Nos acompanhe quarta-feira próxima, 19h30. Quarta-feira, dia 14, 19h30.